Felipe, obrigado pela gentileza, tá? Eu sei que você é super atarefado aí, pô. Agradeço imensamente. Nesse momento de transição lá. Tá lá. Boa tarde, galera internauta. Estamos começando mais um Toque de Bola pela Rádio Revolução FM, a rádio que é louca, 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 louca por você. E hoje é dia 14 de maio de 2011. E no Toque de Bola especial de hoje teremos um bate-papo ao vivo com uma pessoa ilustre do nosso futebol. Já está presente em nosso estúdio um dos dirigentes mais importantes do futebol brasileiro nos últimos 30 anos. Estamos diante de nada mais, nada menos que Eurico Miranda. Se você está aí e eu estou aqui, então estamos todos conectados pela Rádio Revolução FM, a rádio que é louca, louca, louca por você. E agora são 12:01 e o Toque de Bola está no ar. Muito boa tarde, Eurico Miranda, seja bem-vindo à Rádio Revolução FM, muito obrigado aí pela sua honrosa presença aqui na nossa rádio. Boa tarde, é um prazer. Muito obrigado, queridão da galera. Boa tarde, Machado, boa tarde, Eurico. Dizer que, na verdade, é a realização de um sonho, né? Estar presente com um emblema do Vasco da Gama, né? Um Vasco da Gama hoje tão combalido, hoje tão né? Torpedeado, enfim, vítimas de grandes intempéries e grandes tormentas. Estamos aí diante de um digno dirigente para comandar essa caravela. Obrigado, Eurico. Muito bem, vamos começar o bate-papo com o Dr. Eurico, né? Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que muita gente já perguntou para o senhor, né? O senhor sempre afiançou que com o Clube de Regatas Vasco da Gama não caía para a segunda divisão. Como foi ver o Vasco disputando a segunda divisão? O que eu sempre disse é que o Vasco, comigo, não caía para a segunda divisão. E reafirmo que se eu lá estivesse, o Vasco não cairia para a segunda divisão. E a queda para a segunda divisão foi algo que manchou para sempre a gloriosa história do Vasco. E eu, particularmente, fiquei muito atingido. Muito bem. Bom, eu queria fazer uma pergunta que eu acho uma grande iniquidade, esse processo de combate ostensivo que é perpetrado pelo grupo atual em face do senhor. Então, como é que o senhor pode ser tão torpedeado, né, por essa administração, se foi um dos grandes, se não o maior incentivador da carreira do Roberto Dinamite, tendo inclusive um papel determinante no repatriamento dele quando ele veio do Barcelona, né? Aliás, a data está fazendo... né? Como é que foi isso? O senhor tão torpedeado e teve esse papel determinante. O Flamengo tentou pegar ele, o senhor foi lá, uma atuação pontual, trouxe de volta para o Vasco. Como é que é lidar com isso assim? Não, eu na verdade, torpedeado pelo Roberto, eu não sou, porque ele não tem torpedo para me mandar, ele não pode me torpedear. Então, na verdade, eu nem sou torpedeado por essa administração. Essa administração, quando fala em relação a mim, a maneira como eles têm de chegar em relação à incompetência, aos erros cometidos, à negligência, à desídia, enfim, todos os procedimentos que eles têm tido, maneira de tentar justificar aquilo que eles estão fazendo, é falar do passado, mas o que eles têm demonstrado é uma incompetência total. O problema não é a administração. O problema é que isso tudo é fruto de uma mídia que tem um interesse muito grande, que eu não esteja, vamos dizer, não esteja à frente das coisas, porque eu sempre fui uma pessoa que contestei, que combati,
E os altos interesses não gostam desse tipo de pessoa. Ou você tem uma mídia muito forte, que domina principalmente toda essa parte comercial do futebol, e eles me temiam e continuam me temendo uma possível volta minha, e que aliás é uma coisa que precisa ser também explicada, porque essa questão de volta ou não volta, de saída do futebol, enfim, do meio esportivo, principalmente à frente do Vasco, é algo que tem uma mídia altamente poderosa, que no caso a Rede Globo de televisão. A Rede Globo de televisão não sabe que terá sempre uma pessoa pela frente que não vai aceitar os seus desígnios. Quer dizer, na verdade ela não... ela gosta de lidar com dirigentes que até alguns podem contestar, mas não sejam tão combativos. Contestar suavemente e no final acabar cedendo. Esse aqui é o grande problema. Esse é o grande problema, né? O Vasco, tradicionalmente, é um clube que sempre foi averso à influência, né, perniciosa, domínio de empresários, atuação direta dentro do Vasco. Então, nesse diapasão, como é que se pode, o senhor, na sua ótica, evidentemente, perceber a influência de um Carlos Leite, que é um homem completamente estranho ao quadro societário, mas que a gente tem conhecimento, que atua largamente nas principais decisões do futebol? Como é que é analisar isso, sabendo que isso contraria frontalmente tudo que sempre foi feito no Vasco? Na verdade, o que aconteceu no Vasco é que isso aí, fruto da incompetência de quem assumiu, eu acho que é algo que precisa ser dito primeiro da forma como eles assumiram, né? Se joga, por exemplo, que eu teria participado de um pleito e que eu teria sido derrotado nesse pleito. Isso não aconteceu. Eu na verdade, não participei de pleito que originou a assunção dessa diretoria que lá está comandada pelo Roberto Dinamite. Aliás, comandada entre aspas, né, porque na verdade o Roberto não dirige, ele é dirigido. E isso é uma coisa que eu tenho esse conhecimento antigo, principalmente por conhecer bem o Roberto, e eu dizia, quando as pessoas me falavam dele vir a ser presidente do Vasco, eu dizia, como é que o Roberto pode dirigir um clube como o Vasco se ele nunca dirigiu nem a casa dele, nunca dirigiu nada, nem a casa dele? Como é que pode ele vir a dirigir uma instituição como o Vasco? Mas o que aconteceu efetivamente foi que eu tive um problema de saúde sério, eu tinha que sair, e o processo, e da maneira como foi feito o processo eleitoral, eu me recusei e disse que não participaria, e falei para aqueles que me seguiam, que era para não participar. Tanto que a eleição foi feita com uma chapa só, praticamente. Quer dizer, não tem na história do Vasco uma ida de... Não chegou nem a 900 eleitores, só participou uma chapa, e no final esse conselho elegeu o Roberto presidente. Eu tinha necessidade, como eu disse antes, tinha necessidade de me retirar para me tratar. Graças a Deus hoje eu estou muito bem. Mas os que assumiram o Vasco, e aí respondendo a tua pergunta, eles desconheciam totalmente o que era Vasco e o que era administração de clube.
E fizeram uma série de coisas, e aí já no futebol, por exemplo, diante do desconhecimento total, permitiram que uma pessoa dessa, como esse Carlos Leite, que é um empresário, visão do lucro dele, empresário do jogador, enfim, coisa que na minha época eu não permitia. O Vasco sempre foi um clube absolutamente independente. E durante 110 anos de existência, o Vasco foi administrado pelos seus dirigentes. O Vasco nunca terceirizou nada, nunca teve nada, nunca teve qualquer segmento do Vasco, nunca foi terceirizado, nunca teve pessoas fora do Vasco fora do que determina o estatuto do Vasco, os princípios do Vasco, que participasse. Então, esse pessoal, fruto disso, fruto da sua incompetência, deixou esse cidadão entrar no clube, tomar conta do futebol, e deu no que deu. Na verdade, deu no que deu. Dentro desse desdobramento, doutor Lico, por exemplo, eu sempre identifiquei as pessoas, os grandes cardeais da política vascaína. O senhor, Calçada, enfim, figuras emblemáticas, o doutor Paulo Reis também, que sempre assim, o próprio Palongione. Agora, é uma pergunta, é uma dúvida minha, na verdade. Quem é Mandarino? Eu nunca ouvi falar do Mandarino. Não, isso vai em cima das pessoas que eles assumiram com total desconhecimento de Vasco. Quer dizer, então, os atuais dirigentes, você não vê em nenhum deles qualquer tipo de experiência na administração do Vasco. E até você não... Para ser dirigente do Vasco, você não pode, pura e simplesmente, achar porque você ou é sócio, mas não é um sócio participativo, ou porque você tem simpatia pelo Vasco, que você possa se arvorar e a ser dirigente daquela instituição, de uma instituição como essa, da grandeza do Vasco. E tem que dar com os burros na água. Tem que dar mesmo. É verdade. Muito bem. Ainda falando sobre a política atual agora do Vasco da Gama, gostaria que o senhor exteriorizasse o seu ponto de vista sobre o programa de captação de sócios do Vasco é Meu. Isso aí foi mais um crime de lesa Vasco que foi cometido. Por quê? Até já com a minha saída, mas mesmo assim tinha uma empresa, fui contratado uma empresa respeitável no mercado, chamada SVI, com experiência exitosa no internacional, para fazer um recadastramento no Vasco e a captação de novos sócios. Só que, de repente, apareceu o senhor Olavo Monteiro de Carvalho e disse assim, não, já com o contrato assinado e tudo, essa empresa não vai participar, vai ser essa aqui. E apareceu essa tal de Novo Traço, que tem o Vasco é Meu. Só que quem é que estava por trás do Novo Traço? Por trás do Novo Traço estava um cidadão chamado Jefferson, com uma experiência altamente negativa, uma passagem no Botafogo, uma passagem no Curitiba, e assumiu, lançou e fez e aí, como eu disse, cometeram um crime de lesa Vasco, porque essa empresa, absolutamente sem nenhuma capacidade, ela pura e simplesmente ela fez ingressar como se fossem sócios do Vasco as pessoas, iludindo essas pessoas, porque essas pessoas bastava chegar e dar o seu nome na internet e passava a ser sócio do Vasco. Só que o Vasco tem um estatuto. O Vasco, aliás, quase todas as instituições, para você ingressar para sócio, o mínimo que você tem que ter é uma proposta de admissão,
ter um proponente. E, Obediência Até estatutariamente, era toda e qualquer admissão, estatutariamente, no Estatuto do Vasco, ela tem que ser ratificada pelo presidente do clube. Só que eles... Isso foi feito tudo a revelia. Eles fizeram um negócio de qualquer maneira, e eles queriam passar para a mídia que seria um sucesso, que tinha lá 40 mil, 50 mil, 30 mil. Na verdade, eles queriam aumentar o número de sócios, né? Mas e também eles queriam que ingressasse de qualquer maneira, porque quando eu disse que era um contrato, que era um crime de lesa Vasco, é porque isso é um contrato que interessava muito a eles. Para você ter uma ideia do que se arrecada, 20% vai para eles ficam com 20%. E 20% é uma carga de imposto. Então, praticamente, pouco mais. Praticamente, você, por exemplo, contribui com R$30, e o que chega no Vasco são 15. Então... Dilui muito a captação, né? Esse programa só foi bom para eles, ou para quem tinha interesse nisso. O dinheiro vai para outro lugar. lugar. Para quem dividia. Quer dizer, na verdade, para o Vasco não foi da forma irregular como foi feito, e que agora está tendo reflexo até agora nesse novo período eleitoral. E como é concebível chamar isso de profissionalismo? Isso não é profissionalismo. Sempre falaram que o Vasco era um clube amador. Não, o Vasco era um clube profissional administrado por vascaínos. Não parece mais adequado essa colocação? Claro, mas sempre foi isso. Um clube, né? É administrado por amadores que tinham os profissionais que trabalhavam sob a sua direção. Mas o Vasco chegou só com amador. Quer dizer, amador que foram sempre muito mais competentes que os próprios profissionais. Por exemplo, dentro dessa linha de raciocínio, o senhor praticamente introduziu aqui no Futebol do Rio a política de trabalhar com recebíveis, né? Ou seja, seu grupo político, seus homens de confiança, o senhor adiantava o que fosse necessário e posteriormente, com o ingresso de receita, se iriam se ressarcindo automaticamente num sistema de compensação. Agora, como é difícil e como se pode conceber pessoas que alardeiam o profissionalismo, como especificamente o Olavo Monteiro e o próprio Mandarino, que não pagam sequer verba trabalhista, não trabalham com os recebíveis? Como é que pode um clube de futebol trabalhar sem os recebíveis, como pretende o Mandarino e o Olavo? Não, eles não trabalhavam. Não trabalhavam, né? Logo que eles assumiram, eu não deixei de ser Vasco, eu só sei ser Vasco, não sei ser outra coisa. Eu chamei no meu escritório e disse, olha, o futebol brasileiro, ele não tem outra saída no momento. Porque você tem que trabalhar com os recebíveis, que você tem os contratos de televisão, os contratos de patrocínio, que são verbas asseguradas, mas que você vai buscar em cima dessa, vai ter os aportes financeiros em cima todo essa busca desses recebíveis, né? E disseram, eu sei que trabalhar. Eles acharam que não, aí passaram a não pagar ninguém. Conclusão, meu amigo. Viram que a única maneira que tinha era de trabalhar com recebíveis. Hoje eles trabalham com recebíveis, mas não sendo nicho de suas conveniências. Eles estão gastando mais do que arrecadam. Então a situação cada vez está pior. Alô? Fala aí.